Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Akira Saito e vamos para mais um vídeo, mais um bate-papo sobre Budô. E hoje vamos falar de por que no Japão é tão importante as competições esportivas, né? Por que é tão importante essa parte da competição. Sendo que no Budô, né, geralmente as pessoas têm a seguinte imagem de que o Budô tradicional não está vinculado com competição ou vice-versa, né? Mas isso é um ponto de vista muito ocidental, né? Porque no Japão, para se entender, né, essa parte da importância da competição, é preciso entender que competições esportivas no Japão elas estão diretamente atreladas à educação, né? Então, no caso do Budô, no caso do Karatê-Do, a criança, quando ela inicia, e isso, né, muitas vezes ela inicia muito cedo, por volta ali dos seus 2, 3, 4 anos, ela vai iniciar o seu aprendizado em um dojo, né? Um dojo de cidade, um dojo muitas vezes dele tradicional, né? Que cumpre todas as regras ali do Budô dentro daquele ensino. Mas com o decorrer do tempo, né, percebe-se que essa criança ela tem uma certa habilidade, então ela tem uma performance, vamos dizer assim, né, que pode ser aproveitada. Então, esta criança, né, passa a ser direcionada também à parte de competição. Por quê? Para você, né, como isto é atrelado à educação, então ele necessita, né, de provas, né, para que sejam beneficiados então aqueles atletas que tenham a sua melhor performance. E isso começa muito cedo no Japão. No ensino fundamental existem as competições, e isso as competições, né, de estilos, existem também as competições, né, pelas federações, e onde estas crianças estarão disputando isto através dos seus próprios dojo. Mas por que isso é importante? Porque ali, né, dentro destes campeonatos, né, estão também os responsáveis, os técnicos de colégios, né, específicos de modalidades esportivas. Então, no caso do Karatê-Do, existem colégios que são especialistas dentro desta modalidade Karatê-Do. Então, dentro desses campeonatos do ensino fundamental, sejam eles de estilos ou de federações, existem ali os técnicos, né, os olheiros, né, que estarão ali gravando, olhando, né, aqueles atletas que tendem a ter uma performance melhor. E esses atletas, né, são então convidados a integrarem, né, estes colégios, né, como formato de bolsa de estudo, onde ele passará então a viver dentro deste colégio. O sistema de ensino desses colégios é num sistema integral, né? O aluno fica ali 6 dias da semana no colégio e tem um dia de folga que ele pode voltar para casa. E onde é que isso impacta na relação da educação? No Japão, apesar do ensino, né, prioritariamente ser público, quem arca com as despesas que isso gera são geralmente os pais, né? Principalmente porque o ensino no Japão ele é período integral, então o filho ele não vai poder trabalhar para se sustentar, né? Isso desde o ensino fundamental até a universidade. Então muitos das famílias, né, acabam não tendo condições para poder bancar o ensino deste filho até uma universidade. Então, a parte esportiva, ela acaba sendo uma ferramenta de grande utilidade para aqueles que querem seguir, né, a carreira acadêmica, né, e ir para uma boa universidade. Então, no caso do Karatê-Do, isso vai, né, do ensino fundamental, ele parte então para um colégio. Dentre de todos os colégios existentes no Japão, existem aqueles que são classificados como os melhores, os tops. E aí, obviamente, aquele que estuda neste colégio e treina dentro deste colégio acabará tendo mais chances depois, porque aí, em consequência disso, também há os campeonatos depois intercolegiais, né, que existiu os regionais, depois o nacional intercolegial, onde estarão ali técnicos, tanto de universidades, como técnicos de seleção também. E ali eles estarão
vendo e pegando toda essa parte curricular destes atletas. Os atletas ali que, dentro deste campeonato, se sobressaem, são convidados, então, a integrarem as melhores universidades para que possam, então, compor ali a equipe desta universidade e, a partir de então, competir levando o nome desta universidade. Neste caso, também, a universidade é quem arca com os custos, né, e as despesas desse atleta. Então, ele passa a morar, ter o alojamento e as despesas com toda a infraestrutura bancadas pela universidade, né? E isto dá também a esse atleta uma boa chance de integrar, né, a seleção nacional, né? Então, o esporte, neste caso, e se vocês perceberem, né, a seleção japonesa WKF ela é formada integralmente por atletas universitários, né? E os que não são universitários é porque já são veteranos, então eles já se formaram, mas o início de carreira dele foi toda através das universidades. Então, o esporte, né, as competições, ele está atrelado diretamente a um fator educacional, né? Então, por isso, no Japão tem esta grande importância relacionada às artes marciais, principalmente dentro da competição, né? Queria saber de você, se você sabia, né, desta importância e por que também, né, essa discussão tradicional versus competição no Japão não faz muito sentido, né? A competição ela não é somente uma competição esportiva, tem fatores de grande importância atrelados à competição direta, né? Então eu gostaria de saber de vocês, se vocês sabiam, se vocês concordam. Obviamente, se vocês não concordam, não tem problema nenhum. A única coisa que eu peço é que todo comentário seja feito com respeito e educação. Afinal de contas, aqui somos um canal de Budô e respeito à educação é uma coisa primordial. Queria pedir também para vocês, né, cumprirem todo aquele protocolo do YouTube, curtam, compartilhem com seus amigos, né, se vocês gostaram do vídeo, dessas informações. Também se inscrevam no nosso canal, o nosso canal está crescendo, eu agradeço a todos os novos inscritos, mas ainda somos um canal pequeno, né, e quanto mais ele crescer, acredito que a gente possa levar mais informações sobre Budô a muito mais gente, praticantes ou não, né? Então eu agradeço a todos, né, pelas essas novas inscrições e pelos comentários, né? Então todo mundo está deixando o seu comentário e isso é muito, muito bom, muito legal da parte de vocês. Então nos vemos no próximo vídeo, até mais.